Direito Previdenciário, com Paula Assunção. No Direito Previdenciário de hoje, eu converso com a Paula Assunção, advogada previdenciarista, que vai falar sobre um tema que me chamou a atenção, porque eu achei que era tudo igual. A gente que é leigo acha que a aposentadoria das profissões são meio que parecidas, e na verdade varia um pouco. Doutora Paula, bom dia. Bom dia, Cris. Prazer estar aqui com você sobre a sua batuta hoje. Pois é, hoje é só mulheres, com exceção do Éder e do Hugo aí, ó, eles estão acompanhando a gente essa semana aí também. E o Marcelo Juliano está de férias, já falei com os nossos ouvintes aqui, essa semana a gente está juntinho. Tem que aproveitar, mas ó, os nossos ouvintes estão bem servidos, viu? Porque a Cris também arrasa. Ah, obrigada, doutora. Olha, para você que está acompanhando a gente no YouTube também, no Tribuna Transamérica, você já deve ter visto algum familiar, algum amigo preocupado na hora de aposentar. Então, esse é um processo muito burocrático. A Paula vem aqui toda quarta-feira explicar esse processo para tentar minimizar também, né, a dificuldade de muitas pessoas. E, embora pareça muito distante para algumas pessoas, vale a pena começar o quanto antes. E hoje a gente vai falar sobre aposentadoria para médico, né, doutora? Sempre. Como a doutora Alice estava falando agora há pouco, né? O que você come define o que você é, o que você vai se tornar, como você vai envelhecer. Sim. E quando você envelhecer, você vai precisar se aposentar. E não adianta falar da aposentadoria só quando a gente chega lá nos 58, 60, porque aí não dá tempo mais de resolver algumas pendências ou de voltar atrás e fazer aquela contribuição que ficou faltando. Agora me explica, como é que funciona a aposentadoria para médico? Pois é. A aposentadoria dos profissionais da saúde, a gente pode ampliar o espectro, né? Sim. A gente chama muita atenção, assim, para os médicos, porque quando a gente pensa em saúde, a gente sempre pensa no corpo clínico. Mas enfermeiros também se aplicam, anestesistas também se aplicam, técnicos de radiologia também. A aposentadoria dos profissionais da saúde, ela tem algumas questões que é a presença constante de infecto-contaminantes, infecto-contagiosos, como, por exemplo, nós tivemos aí uma demonstração clara do risco que o profissional da saúde fica quando a gente teve a pandemia. A contaminação do vírus era pelo ar e não tem equipamento de proteção eficaz, Cris. Ou seja, eles ficam muito à mercê do que a profissão. Sim, quase risco, todos, né? os médicos que eu converso, enfermeiras também, já tiveram tuberculose, já tiveram doenças de vias aéreas, exatamente por essa questão de contaminação, fora a possibilidade de pérfuro cortantes, né, que é a manipulação de agulhas, de estiletes ali próprio dos cortes cirúrgicos, que você pode, às vezes, se contaminar até com uma doença gravíssima. Quais que são as dificuldades hoje que você analisa para se aposentar como médico, né? E os procedimentos também. Sim. O profissional da saúde, ele tem 2 documentos, assim, fundamentais. Primeiro, é saber se ele trabalhou em regime próprio. É muito comum que o médico ou a enfermeira trabalhe para a prefeitura, trabalhe para o estado de Minas ou para outros estados, trabalhe em UBSs, né? Então, é muito comum que ele tenha algum vínculo com o regime próprio, seja por contrato, seja por concurso, não tem problema. E o segundo documento fundamental para o profissional médico ou da área da saúde é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nossa, o nome é difícil mesmo, isso. viu, gente? E esse documento é um retrato da situação de trabalho ali do profissional. E mostra se ele fica na área administrativa do hospital ou do centro clínico, ou se efetivamente ele tem contato ali, ó, paciente médico, paciente corpo de saúde. Então, por exemplo, a aposentadoria de um médico que tem vínculo com o serviço público, ela é diferente? Sim, ela é diferente. Ela diminui o tempo? Diminui o tempo, né? Os médicos, dependendo do regime de trabalho, se já houve a reforma administrativa, se já houve a reforma previdenciária, os médicos aposentam com 25 anos de tempo de serviço. Agora, na reforma da Previdência, a aposentadoria especial teve mudanças dramáticas, e eu falo dramáticas porque ficou muito ruim, mas a gente ainda tem conseguido, sim, converter o tempo trabalhado em condições especiais para melhorar a aposentadoria do médico. E digo mais, os médicos que eu conheço geralmente não querem aposentar com 25 anos e sair da profissão. Eles querem aposentar na melhor regra possível e continuar clinicando. Ou seja, continuarem ativos, né? Sim, exatamente. Porque é justo, né?
E assim, é quando eles estão, às vezes, no auge das da carreiras, profissão. né? Já conseguiram criar uma cartela dos seus pacientes, já Experiência conhece, também exercendo. e já conhece o prontuário daquele paciente. Agora, a gente está falando, quando você me falou de médico, eu já imaginei vários, né? Porque tem o médico do consultório, tem o médico da UBS, tem o médico do centro médico, Exatamente. da cirurgia. Quantas aposentadorias um médico pode ter? Ele pode acumular benefícios, porque existe uma previsão no artigo 37 da Constituição que os profissionais da saúde podem acumular benefícios, coisas que outras profissões não têm. Então, profissionais da saúde, algum profissional concursado, vincular uma aposentadoria com o regime geral, que é a Previdência e o INSS que a gente conhece, ele pode aposentar pelo Estado, ele pode aposentar pela União, ele pode ter uma aposentadoria na prefeitura, ele pode ter uma aposentadoria no INSS, ele pode acumular até 3 benefícios, exatamente por conta de trabalhar para regimes diferenciados. A profissão de médico autoriza. E tem mais alguma informação que, por exemplo, tem um médico ouvindo a gente, um profissional de saúde ouvindo a gente agora, se identificou com alguma coisa que você, como advogada, que está acostumada a pegar várias causas, qual que é o gargalo, o que mais para na sua mão? O que para é a questão do equipamento de proteção eficaz, né? O INSS sempre argumenta que ele está protegido, ele está em tese protegido, porque qual é o equipamento de proteção, né, do médico, gente? Qual é? O que você vê sempre que você chega? Mesmo antes da pandemia, muitos profissionais já trabalhavam com máscara, um avental, às vezes uma botina, se vai ao centro cirúrgico, tem um protetor de pé também, que é aquele, né, um tecido mais fininho para não haver contaminação de sujeira, né? E as luvas, que são luvas de látex, né? Aquela luva branquinha, bem específica mesmo da área da medicina. Esse é o equipamento de proteção do médico. Só que isso não é suficiente, né? Ora é porque ele realmente está exposto a uma doença de grave contaminação, ora porque ele está lá no centro cirúrgico operando. É claro que ele pode se cortar, pode perfurar alguma coisa, vai fazer uma traqueostomia. Tem contato com sangue, tem contato com vísceras. Então, é comum mesmo esse trabalho assim, mais braçal mesmo. Você falou tudo. Tem um médico de consultório, tem aquele médico que realmente fica na gestão hospitalar, né? Tem o fisioterapeuta, que às vezes não vai ter tanto contato com o sangue, porque ele vai ali fazer só aquele tratamento. Só não, tá, gente? Estou apenas comentando assim, que é um tratamento corpóreo, né? Com menos contato com as vísceras. Mas tem todas essas ramificações. E as enfermeiras, né? Que geralmente é elas que passam na frente então... ali. A situação tá terrível ali, quem vai? Vai a enfermeira. E essa aposentadoria, quando a gente fala, está incluída a enfermeira. Sim, está incluída a enfermeira. Então, fiquem atentos, já vai organizando a documentação, vai tirando as dúvidas, muito cuidado com levar tempo de um lugar para o outro, que acontece muito com os médicos, Cris. Eu tô lá, eu já trabalhei no estado, eu vou puxar uma certidão lá no estado, vou levar no INSS para fechar o tempo para eu me aposentar. Não tem problema nenhum, mas tem que fazer o planejamento, porque se você está pensando em pegar uma segunda aposentadoria, aquele tempinho que você pegou na certidão pode fazer falta. Então, são realmente coisas de planejamento. Vamos pedir para os ouvintes para participar, mandar as dúvidas, que a gente estica o assunto um pouquinho mais. Vamos, gente. O nosso WhatsApp é o 98407-1594. Manda a sua pergunta, ele está aqui na minha mão, ó. Se tiver alguma dúvida, conhece algum profissional do setor da saúde que está com dificuldade. E outra coisa, Paula, por exemplo, estou perto de aposentar. Quanto tempo, meses antes, eu tenho que começar a juntar a documentação e me inteirar? Porque não dá para... Quero aposentar mês que vem, somou meu tempo, eu vou entrar. Não. Juntar a documentação, né? É a vida, né? Tem que fazer uma pastinha da aposentadoria. Porque isso é uma outra característica do profissional médico. Ele trabalha em muitos lugares ao mesmo tempo. E Juiz de Fora teve grandes hospitais que fecharam. Tinha, a Clínica São Domingos fechou, né? O HPS era outro nome antes. Então, você tem algumas clínicas aqui na cidade que fecharam. Como reunir esses documentos? O Aragão. Então, tem alguns hospitais grandes que tinham um grande número de funcionários e que fechou, não consegue mais depois recuperar. É lógico que tem meios da gente produzir esses documentos. Outra coisa, municípios pequenininhos. Trabalhei em Carmo, em Sumidouro, trabalhei na região aqui. do Turvo, né? Trabalhei ali, fui lá, assim que formei, peguei uns plantões lá para começar a trabalhar.
E aí, cadê esse documento? Peguei plantão, trabalhei no Rio, né? Nossa, como fazer o levantamento tempo de disso tudo. residência, exatamente. Residência, muitos residentes já estão ali no tempo de trabalho, sim. Trabalhou no Exército. Muito comum que os homens que são dispensados para cursar medicina depois voltem e trabalhem no Exército, no Hospital Geral. Aqui em Juiz de Fora tem o HG. Então, gente, todo esse tempo conta, mas realmente não é uma coisa que você consegue organizar em 30 dias, não. Quer se aposentar, é médico, tem aposentadorias em regimes diferentes, já monta sua pastinha, começa a avaliar, porque na hora de pedir aposentadoria ainda conta com a questão que o INSS demora. Então vamos agilizar, vamos procurar o advogado com antecedência, para não passar aperto, não ter dor de cabeça, né? E é um direito seu também. Isso aí. Paula Assunção, obrigada pela participação. A gente se encontra na próxima semana, que eu ainda vou estar aqui na quarta-feira que vem. Ah, que máximo! Então tá bom. Até semana que vem, gente. Obrigada. Até. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.